Olá, você que acompanha o programa Orgulho Ser Luso, Lusa TV. A Portuguesa apresentou hoje aí o seu novo técnico, Estevão Soares. Hoje, dia 5 do 3 de 2017. Veio o Estevão Soares aí para dar continuidade à Série A2 do Campeonato Paulista. A Portuguesa que está aí com 9 jogos, né? Foram 5 derrotas, 3 vitórias e um empate. Com isso, o técnico Tuca pediu para sair, não aguentou a pressão, e aí a Portuguesa apresentou hoje o seu novo técnico para dar seguimento aí à Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos ver como é que foi. Terceira vez agora como treinador e uma como jogador, 1982, 2008, 2009 como treinador, 2015, 2016 e agora chegando para mais um trabalho. Esperamos de muito sucesso à frente da Associação Portuguesa, que está à inteira disposição, juntamente com o nosso presidente Alexandre Barros. Obrigado a presença de todos. Bom, então primeiro eu queria que vocês falassem de a opção de trazer o Estevão nesse momento para a Portuguesa. Para vocês terem uma imagina o carinho que você deve ter pela Portuguesa ao longo dessas passagens e por que você ter aceitado esse desafio. Vamos lá. O Estevão, ele conhece muito bem a casa, né? O último grande trabalho da Portuguesa, nos últimos anos, desde 2013, quando ela teve manutenção na primeira divisão do Brasileiro, com o Guto Ferreira, e aconteceu a tragédia do caso Everton, foi com ele. Em 2015, no Campeonato Brasileiro da Série C, quando ele chegou, o time não estava bem, né, os resultados não vinham, e ele assumiu a equipe e levou o time a uma decisão contra o Vila Nova, onde a Portuguesa acabou sendo eliminada no Canindé e com a casa cheia, com mais de 20 mil torcedores. Então, essa foi a opção. Em princípio, por isso, eu conheço o Estevão já há um bom tempo, né? Eu, como jornalista, trabalhei com ele várias vezes aqui na Portuguesa. Aí eu sei como é o trabalho dele, sei da condição tática e técnica dele, do homem que ele é, do profissional que é, a experiência que ele tem em momentos difíceis também, e para tirar a Portuguesa dessa situação e colocar onde ela merece, e ele é sabedor do trabalho que nós temos, do projeto que foi montado, né? Ele é conhecedor desse projeto, até pela amizade que tem para comigo, com o departamento de marketing, com os dirigentes de futebol que aqui estão comigo. Então isso pesou pela escolha do Estevão Soares, até para que nós possamos colocar a Portuguesa no trilho novamente. Eu fiquei muito feliz com esse meu retorno, realmente por esse motivo que foi citado, pela quarta vez. Quando o Alexandre me ligou, no sábado à noite, eu tinha praticamente 99% acertado com uma equipe do Nordeste, uma equipe que está brigando pelo título regional, que vai disputar a Série C, e até com valores acima do que nós acertamos aqui a nível financeiro. Mas até para deixar claro, né? Esse acerto nosso foi no domingo, depois da dispensa do Tuca. Eu liguei para ele para saber se havia intenção dele, porque nós já tínhamos definido, né, com a saída do Tuca no sábado à noite, e no domingo estivemos com o Tuca e depois nos encontramos por volta de 1h da tarde para afirmar se viria mesmo ou não. Até o Estevão falou: olha, eu tenho uma proposta de fora e aí eu vou ver essa possibilidade, e aí ele chegou comunicando a gente que se fechasse mesmo com a gente ele não iria para lá. E foi a opção dele, né? E foi o que aconteceu, isso tudo baseado nisso, né? Eu até falei para o Alexandre, quando me ligou, falei: Alexandre, a Portuguesa me balança muito. Talvez as condições financeiras, até de calendário, você brigar por um título, um time da Série C, talvez no momento para mim fosse muito mais vantajoso, mas essa coisa da Portuguesa, essa coisa de você poder, esse desafio bacana, e principalmente por um fator. O fator que hoje a gente sente, a gente acompanha a Portuguesa, ela realmente dentro dos padrões normais de uma grande diretoria, ou seja, de um padrão diretivo que me satisfaz e que eu acho que tem que ser certo. Ou seja, dentro daquilo planejado, dentro daquilo que é combinado. É claro que existe um rabo muito grande com essas questões trabalhistas, mas isso aí é um outro assunto e a diretoria está resolvendo de uma outra maneira. Mas o importante é que eles estão dirigindo o clube, dirigindo o futebol de uma maneira como há muito tempo não se dirigia. Sem promessas, sem canos, sem atrapalhadas, e isso também me fez aceitar. Então, nós temos um desafio muito grande, mas
eu acho que isso me instiga e me incentiva a lutar bastante. Pois a gente sabe que você vem da treinando a Portuguesa, agora a comissão técnica permanece, você traz preparador físico, os goleiros, Não. comissão. E outra coisa, a gente sabe que restam 2 ou 3 vagas para você completar os 28. Já tem alguém já indicado ou não? Não, a comissão técnica ela permanece, eu venho sozinho, o preparador físico Cezinha continua, o treinador de goleiro Serginho, o fisiologista continua, o analista de desempenho o Otto subiu, já que o que era do Tuca saiu, o auxiliar, o Emerson do Tuco direto também saiu. E eu fiz apenas uma mudança, eu trouxe o Gerson Sodré junto com o Tico, que serão meus 2 auxiliares de campo. Então nós passaremos a ter 2 auxiliares praticamente do clube. Então eu acho que vai se mudar pouco. Né? E a outra pergunta, Saudade, São 28. são 28. Nós temos, parece que 2 ou 3 vagas. E isso nos tem tirado o sono também. Porque nós temos algumas posições, talvez nos 3 setores do campo que nós temos necessidade, ou seja, defensivo, meio campo e à frente. Agora, o grande problema disso, né, é o mercado está muito difícil. E olha que a diretoria tem se empenhado em termos de valores, eles estão fazendo um sacrifício, até para inflacionar um pouquinho mais, acima do normal, mas nós estamos tendo muito cuidado porque nós temos 2 ou 3 balas, não podemos gastar errado. Então, contactando com um, com o outro, tem alguns nomes que já foram contactados, mas eu quero crer que até no máximo quinta-feira a gente já tenha definido essas 2 inscrições. Mas independente disso, de quem vier, eu acho que talvez o grande desafio meu seja buscar dentro desse elenco, que aqui está, alguns belos adormecidos, né? Alguns atletas que tenham qualidade, por um motivo ou por outro, ainda não afloraram e não conseguiram jogar tudo aquilo que sabe. Eu acho que esse é o grande desafio do treinador. Ô Estevão, na última vez que você esteve na Portuguesa foi 17 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Uma realidade diferente da Portuguesa naquela época, até porque você tinha jogadores com um salário bem diferente de hoje. A realidade da Portuguesa hoje é bem diferente, bem inferior. Você hoje vai ter jogador aí ganhando entre 5 e 15 reais. Como projetar um time competitivo com a realidade tão diferente da Portuguesa hoje? A realidade você não pode medir muito pelo nível financeiro, Miranda. Eu acho que, claro que o nível financeiro ele é forte, você vai trazer o Neymar, o Messi, são jogadores mais caros, outra coisa, mas eu acho que o mais importante hoje é que nós vivemos, e foi até falado isso lá, o presidente falou muito para os atletas na minha apresentação, que nós temos diferente de um ou outro jogo que a Portuguesa não se postou bem nesses 9 jogos, os demais jogou no pau, jogou igual. Ou perdeu por um detalhe, ou ganhou por um detalhe, ou perdeu porque não fez isso ou aquilo. Ou seja, então estão todos mais ou menos no mesmo diapasão. Tanto que há 2 rodadas atrás, nós estávamos a 1 ou 2 pontos do G4. Hoje nós estamos a 1 ponto do Z6. Então esse campeonato ele é muito eclético, ele é muito vulnerável. Qual que é o antídoto disso aí? É você trabalhar. Não tem outra receita. É como eu falei, a primeira providência é você ir para o campo, nós sermos competentes, quando eu digo nós, é a diretoria, é a comissão técnica, e passar isso para os atletas, e cobrarem dele. Não interessa quem que nós vamos enfrentar. Nós temos agora o Bragantino, que é difícil em Bragança, depois temos o líder, que é o Rio Claro. Não interessa, podemos jogar até com o time Piripiri aqui de Guarulhos, que se nós não estivermos bem, nós não vamos triunfar. Então é mais importante, felizmente nós vamos ter 2 semanas cheias de trabalho, entre um jogo e outro, e é importante que a gente trabalhe, é importante que os atletas se empenhem para que a gente consiga encaixar a melhor formação, o melhor esquema e preparar bem os jogadores. Você assistiu a alguns jogos da Portuguesa dessa temporada? Assisti alguns jogos. Aliás, a gente assiste tudo. Primeiro porque a gente está acompanhando o trabalho da diretoria. Nós sabemos a luta que eles estão fazendo para moralizar, para redimensionar o tamanho novamente do clube. O clube tem que voltar a ser grande como clube, não como time. Como time, se você tem um clube forte,
Por consequência, um bom trabalho no campo, boas contratações, boa preparação, você vai ter automaticamente um bom time. Então, a gente, quando você está em casa, está parado, você vê tudo. Vejo A1, vejo A2, Copa do Nordeste, Campeonato Carioca. E achei a equipe da Portuguesa igual às demais. Talvez um ou outro mais acima, mas é como eu falei, cabe a nós da comissão técnica buscarmos, mesmo dentro desse elenco, certo? E tirarmos algo mais de alguns jogadores que, de repente, estão adormecidos. Seja bem-vindo à Portuguesa. Muito obrigado, Mirão. Alexandre, você tinha uma projeção antes do jogo de Capivari para terminar o primeiro turno, a primeira fase agora, com 9 jogos, na verdade, com 16 pontos. Qual é a matemática que vocês fazem agora, restando 10 rodadas, para chegar pelo menos ao quarto colocado na classificação? Eu sou um cara que eu vivo de matemática. O mundo é a matemática, né? 1 mais 1 são 2, não tem como mudar. E isso é um exemplo no pagamento das suas contas, das contas de todos nós. Qual é o nosso orçamento? É X, nós não podemos ter X mais alguma coisa. Nós temos que ter X dentro do orçamento, né? Receita e despesa. E números são números. A matemática exata era de 16 pontos na 9ª rodada, que é praticamente a metade do campeonato, que faltariam 10 rodadas. Isso antes do jogo do Votuporanguense. Você me perguntou e eu respondi para você. São 2 jogos fundamentais para buscar vitória de qualquer forma. Nós temos que ganhar de todas as formas nesse resultado. Porque são os 2 jogos para chegar aos 16 pontos, que é o ponto matemático, onde nós estaríamos na 4ª colocação, com 16 pontos. Para quem conhece a tabela, seriam 2 vitórias, 5 vitórias no campeonato, 16 pontos. Hoje o 4º colocado tem 16 pontos com 4 vitórias. Né? Então a matemática hoje tem que ser feita diferente. E a matemática que eu faço, e conversei com o Estevam, a primeira coisa que nós temos que fazer é o Bragantino. Não adianta nós pensarmos agora em números sem resolver o problema na próxima partida, que é o Bragantino. Antes de começar o campeonato, você faz uma projeção. E essa projeção foi feita juntamente com o Tuca, com comissão técnica. E é óbvio que para qualquer um que analisa o futebol, com todas as dificuldades que você tem em todos os jogos, Votuporanguense, Capivariano, tal, a tendência é que somassem os 6 pontos. Chegasse ao valor que nós tínhamos estipulado. Então, essa matemática furou, né? Mas há tempo de corrigir. Foi aquilo que eu disse para os jogadores lá atrás. Nós temos ainda 10 rodadas, né? E foi montado um projeto, e eles acreditaram no projeto, e o projeto continua caminhando. Até porque o Tuca ontem fez questão, ele dizer, não dá mais para mim, Alexandre, obrigado por tudo que foi feito, eu acredito no projeto, eu sei que vai dar certo o projeto, tal. Além de ser uma ótima pessoa, tal, bom profissional, só que em alguns momentos não deu liga. Se você partir de um princípio que contra o Votuporanguense, uma falha, né, no sistema defensivo na lateral, em frente ao banco, um jogador consegue passar por 3 jogadores para fazer a jogada e o lançamento, é uma falha, né? Aí você vai para o jogo contra o Capivariano. Aos 3 minutos você tem um pênalti ao seu favor. Pênalti não é gol, mas a tendência é que você marcasse aquele gol, porque a jogada foi envolvente, o time era melhor que o adversário, marcando o gol de pênalti e o sim não está no futebol, a história seria completamente outra, né? Podia ser que nós estivéssemos aqui apresentando o Estevam, tal, como treinador, e que o Tuca tivesse conquistado a vitória e a manutenção da permanência dele. Mas é o futebol é pródigo disso. A matemática hoje é o Bragantino. Agora, eu faço as minhas projeções, né? Para quem tem Bragantino um pouco mais acima da tabela, para quem tem Rio Claro na liderança do campeonato, para quem tem Guarani pela frente ainda, tem 15 Piracicaba que está um pouco na frente da gente, tem Rio Preto, tal, você tem São Caetano. Então, estes confrontos são fundamentais na decisão aonde a Portuguesa vai ficar. O que a Portuguesa ainda vai fazer no campeonato? Porque se você conquista a vitória contra esses adversários que estão acima, no confronto direto, aquela mania do futebol, é um jogo de 6 pontos? Sim, um jogo de 6 pontos. Você sobe 3 e o adversário não sobe os outros 3 pontos. Consequentemente, você fica mais próximo de encostar neles. E aí você pode ter uma nota de corte na última rodada um pouco menor do que você imagina, né? Pelo confronto que todos tenham. A primeira nota de corte é 33 pontos, não dá para tirar disso, mas ela pode ser 32. Como pode aumentar para 34, dependendo do que acontecer. O que a Barbarense fez até agora, com raríssimas exceções, conseguiu uma vitória na última rodada, ela faz com que essa nota de corte possa mudar, né? Se ela for o saco de bancada de todo mundo. Então é assim, o objetivo hoje é jogo a jogo agora. Não dá mais para você ficar traçando planejamento até o final do campeonato de pontuação. O planejamento é o jogo do Bragantino. Como disse o Estevam lá dentro, o nosso planejamento é o treino de hoje.
Depois vamos planejar o treino de amanhã. Aí na quinta, na sexta e no sábado o jogo. É isso. É ir para cima e buscar vitória, e eu acho que a Portuguesa tem condição disso. Só para finalizar numa colocação, muita gente deve ter usado a expressão que eu lotei ônibus, né? Eu não lotei ônibus. Eu contratei o que a Portuguesa poderia contratar, nas condições da Portuguesa, do orçamento da Portuguesa e dos jogadores que quiseram vir para a Portuguesa. Porque muitos nomes foram procurados. Primeiro, alguns não quiseram nem abrir preço, outros desdenharam da Portuguesa, e lá na frente eles vão precisar da Portuguesa, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque o mundo dá volta, né? E terceiro, alguns que abriram preço, os preços eram incompatíveis à Portuguesa, tal. E aqui eu não venho criticar ninguém, nem dizer do passado, mas existiram momentos que a Portuguesa acertou com atletas, tal, que não podia pagar, e não pagou, e virou uma bola de neve com ações trabalhistas. Não é o nosso objetivo, tal, do nosso grupo de gestão, do nosso trabalho profissional. Nós vamos pagar às vezes até por isso. Nós vamos sofrer com a pressão do torcedor, porque ele gostaria de ter um time com muito mais qualidade, e eu também. Sem falar de alguns jogadores, que é o que o Estevam falou, que são adormecidos e que podem, nesses 10 jogos que faltam, mudar da água para o vinho, que nós acreditamos e não corresponderam. Agora, lotar ônibus seria se eu tivesse, juntamente com o meu grupo, contratado os 28 jogadores na primeira rodada. Nós tínhamos 5 vagas agora para cumprir. Cumprimos uma com o Rico, a segunda com o Amaral lateral. Faltam 3 vagas ainda. São 3 oportunidades que a gente pode acertar. Esse é o nosso objetivo. Tá, se tivesse lotado o ônibus, eu não tinha essas 3 oportunidades, nós não teríamos essa condição de estar buscando esses 3 jogadores. E não seria a pergunta para o Estevam, como você vai fazer com essas 2 ou 3 vagas que tem? São 3 vagas que ainda restam. E que podem ser cumpridas com alguns dos jogadores que aqui estão, que não foram inscritos, né? Como podem ser cumpridas com jogadores que vêm ainda de fora para corresponder até o dia 10 de março. Eu queria que você falasse um pouquinho, se for possível, a respeito da saída do Leão e do momento de gestão. Você já vê que os investidores conseguem enxergar a Portuguesa de uma outra forma pela transparência que vocês estão implementando no clube? Vamos por partes. Quanto à gestão, acho que desde o primeiro dia eu mostro a transparência, né? Eu fui entrevistado por muitos órgãos e nesses órgãos eu sempre deixei claro: a Portuguesa vai ter que caminhar com o que ela pode, não com o que ela não pode. Não dá para sonhar com o impossível. É óbvio que eu sou um cara super otimista. Tá? Eu quero chegar. Tá? O meu grupo quer chegar. O nosso grupo de gestão quer chegar profissionalizando. Nós não profissionalizamos ainda a Portuguesa, estamos começando. Não dá para ser da noite para o dia. Até porque existem muitos problemas, né? Muitas dívidas que a gente está tentando solucionar o problema dessas dívidas. Algumas delas acertadas, só para vocês terem uma ideia, entre jogadores que aqui estão, comissão técnica que aqui ficou e mais base de alguns jogadores e de comissão técnica que ficaram, e hoje o Sodré, que estava no 17, vem compor novamente o time principal, mas também dando a ajuda dele lá na base. Nós conseguimos, de mais de 900 mil reais que a Portuguesa devia, conseguir reduzir isso para praticamente 100 mil reais. Tá? Então isso é gestão. Isso é fazer com que a Portuguesa diminua uma dívida dela de quase 1 milhão em torno de 100 mil reais. E pagando. Tá? E pagando. Essa é a diferença. E pagando. Né? Aí você vai dizer assim: mas pô, o cara aceitou porque ele acreditou no projeto de profissionalização. Eu digo aqui, não tem que esconder ninguém. Tá? O Gerson Sodré tinha um salário de 4.500 reais. Tinha uma dívida de mais de 60 mil reais. Ele acertou a dívida dele por 5 mil reais. Tá? Recebendo 5 mil reais, que vai receber agora, né? No dia 15. E um salário praticamente a metade do que ele ganhava. De 2.500 reais, eu não tenho que esconder de ninguém. É aquilo que eu falei, eu não estou aqui para esconder nada. Então, a dúvida que tiver pode ser perguntada, que eu vou responder. O torcedor tem que saber a realidade do clube, né? E ele vem do 17 pro profissional com o mesmo salário. E vai ganhar a mesma coisa, que ele sabe que é o que o clube pode pagar. E assim são alguns jogadores que vieram apostar também na sua carreira. E é o que nós estamos fazendo. Buscar com que a Portuguesa possa cumprir suas obrigações. Vamos ter que falar, e os investidores? Os investidores que existem na Portuguesa estão num projeto tal de urbanização do clube. Não da profissionalização do clube. Quem está nos ajudando são esses que estão com a marca na camisa. Tal. E todos eles já pagaram para a Portuguesa. Para não correr o risco de a Portuguesa ser penhorado o pagamento deles. Que é com esse orçamento que nós estamos bancando o time de futebol e cumprindo as obrigações. Que a cota não recebeu. Porque a cota da federação nós não recebemos. Os 800 mil reais da Portuguesa ficou bloqueada e os demais clubes receberam as cotas da Série A2. A cota da Copa do Brasil, a passagem contra o Uniclínicas, nós não recebemos, de 250 mil reais, e ficou lá bloqueada para pagar uma dívida que a Portuguesa fez em 2014 com a CBF, de adiantamento de quase 2 milhões de reais.
E que isso, se bobear dentro da minha gestão, eu não vou receber cota da CBF. Eu não vou receber cota da Federação Paulista de Futebol. Mas eu sabia disso. E por isso que eu tenho os pés no chão com a inteligência, juntamente com o nosso grupo, de saber que não pode fazer loucura. E eu sei que o torcedor quer mais. O torcedor merece muito mais do que a Portuguesa está dando para ele. Agora, depende de nós que estamos aqui, numa unidade, e desses jogadores que estão treinando aqui fora. Eu estou vendo, Alexandre, o processo de aquecimento ali, jogadores que disputaram a Taça São Paulo aquecendo ali. Você acha que voltou atrás até o Sub-20 ou vai ter só o Sub-17, Sub-15 mesmo? Identifica ali quais são os jogadores que disputaram a Copa São Paulo que estão ali. Daniel tá aí, ó. Primeiro aqui, o Daniel. Olha o Daniel passando esse branquinho. Tá, então deixa eu explicar para você. Tá, é que não deve ter sido passada a programação para você. O Estevam tem um estilo de trabalho, o Tuca tem outro estilo de trabalho. O que o Estevam necessitou hoje é que, como os jogadores que jogaram no final de semana vão fazer um regenerativo hoje, um trabalho de força e não vão para o campo com bola, ele quer pegar os jogadores que não jogaram e treinar com bola. E para fazer esse coletivo precisa de alguns jogadores, que são esses garotos que estão no Sub-17. Eles não estão, não é que eram da Taça São Paulo, vai ter Sub-20. Eles estão no Sub-17 e esses jogadores vão compor para ter a unidade. Por quê? Porque nós não lotamos ônibus. Nós temos dentro do nosso elenco 26 jogadores dentro desse elenco e 24 inscritos. Agora com o Rico 25, que são 27, com a chegada do Amaral 28. Então não dá para fazer um coletivo quando um time inteiro está fazendo um trabalho de força e de físico. Por isso que alguns dos jogadores que treinam no Sub-17 estão aqui compondo. Não é que eles fazem parte do profissional. Estão aquecendo porque eles vão fazer o treino coletivo. A questão do Leão. Do Leão, vamos lá. A questão do Leão. O Leão, ele é um colaborador. Um amigo pessoal que eu tenho, e ele veio para colaborar. E nessa colaboração ele deixou claro: Alexandre, eu vou estar muito mais vezes lá dentro do que você imagina. Mas eu não tenho cobrança nenhuma para com ele de você tem que estar lá todo dia, você tem que resolver todo dia. Leão, essa semana está na fazenda. Tá, houve alguns pequenos problemas, né? E que já foram solucionados numa conversa com o Leão, que eu tive, até porque eu sou muito franco. A chegada do Leão no centro de treinamento, juntamente com toda a comissão técnica que existia com os jogadores, mais os meus diretores que aqui estavam, eu pouco vim aqui no CT. Né? Se perguntar que eu vi quantos treinos, eu vi 2 treinos. Eu vim muito pouco aqui no CT. Eu vim quando havia necessidade de vir. Por quê? Porque a minha obrigação, como presidente, é óbvio que é estar do lado do time, e eu estive em todos os jogos juntamente com o time, mas também correr atrás de resolver os problemas que o clube tem e da parte financeira para cumprir a obrigação com esses atletas, tanto dos acordos que foram firmados, como também dos pagamentos para eles. Aí você imagina, um mês de janeiro, onde nós pagamos salários, né? Pagamos a primeira parcela de acordo para todos esses jogadores, acertamos com a doutora Gislaine Nunes, e isso teve um custo de pagamento para ela, e corremos para fevereiro, para buscar o pagamento de janeiro, que seria em fevereiro, e fizemos isso. E dentro desse tempo, houveram pequenos problemas, que o próprio Leão solucionou, outros que a comissão técnica solucionou e que os meus diretores também solucionaram. Mas houve alguns que não foram solucionados, e que ficou em aberto. Como o Leão foi à fazenda inesperadamente para uma ação trabalhista que ele tinha, e em seguida ele foi para o carnaval, em tempo de 15 dias, ele ficou praticamente fora. Ele passou 2 vezes aqui, né? 15 dias. E aí ele achou melhor, dizer que não continuaria mais, por pequenos problemas, que é o caso do Rico, que foi colocado para ele que o nome era Leanderson, acho que é o nome do Rico, Leanderson, e ele não sabia quem era Leanderson. Né? O Wilton recebeu a ficha como Leanderson e disse para ele: Leão, você está sabendo? Não, ninguém me comunicou. Né? Como ele tinha acabado de chegar da fazenda naquele dia, que ele chegou à noite, e o Rico foi apresentado no dia seguinte de manhã, ele foi ao Tuca, e o Tuca disse para ele assim: eu não tenho conhecimento desse jogador, mas se o presidente mandou, ele é presidente, nós temos que observar o jogador. Né? Aí naquela conversa que criou essa polêmica e esse tumulto, e o Leão disse: não, o acordo comigo é que só viria jogador para ser titular. Então o jogador não vai treinar. Ele proibiu o Rico de treinar. E aí nesse meio tempo se descobriu para o Leão, né, foi a ligação para mim, para o próprio Tuca, que era o Rico. E aí o Tuca disse: não, o Rico fui eu que pedi. E o caso do Rico foi um caso à parte. Qualquer outro time contrataria o Rico sem observar o Rico. Qualquer um. E eu, com a preocupação de não onerar o cofre da Portuguesa com um jogador que podia não estar em condição, com o empresário dele, com o próprio Rico, eu disse para ele: se você se dispõe a ficar 10 dias sendo observado, física, técnica e taticamente, o Rico disse: eu me disponho. O empresário também disse: eu me disponho.
Se acertar, tá combinado, a gente assina. E nesses 10 dias que ele ficou aqui, treinando pelo menos 5 fisicamente e os outros 4 ou 5 com bola, ele foi aprovado pelo Tuca. Né? E aprovado pelo Tuca, eu tenho que contratar o jogador. Foi combinado. Né? E o Leão nesses dias estava fora. Então causou esse mal-estar de que ele tinha proibido o jogador de treinar, mas ele não proibiu o Rico, ele proibiu o Leandson de treinar, que ele não sabia quem era. E para qualquer um aqui, chegou um jogador de 35 para 36 anos, Leandson, que não joga no futebol brasileiro há mais de 4 anos. Tá. Ó, até eu falaria, não vai ficar. E quanto ao jogador de 19 anos do Palmeiras, que também foi colocado, vamos explicar. Esse jogador, o Wilton Zé da Costa, conversou com o Palmeiras colocou ele à disposição e trouxe o jogador para cá. Quando o jogador chegou, eu não sabia que o jogador viria. Os meus diretores também não sabiam. O Leão também não sabia, porque o Leão não estava. Né? E o Tuca tomou conhecimento através do Wilton que o jogador viria. Só que 2 dias antes nós tínhamos tido uma reunião e que o Wilton não participa de contratação de atletas. Né? Ele faz a parte de gerenciar, que é viagem, hotel, alimentação, são esses princípios, rouparia, não é parte de contratação, não é o serviço dele. Nós tivemos uma reunião 2 dias antes e tínhamos pautado de que as vagas que nós tínhamos seriam cumpridas num organograma que nós programamos de jogadores que viriam para ser titulares. Agora, se eles seriam titulares, isso cabe ao técnico, mas com a condição de você contratar um jogador que viria para ser titular. Quando disseram que tinha um zagueiro de 19 anos, do Palmeiras, que havia disputado Taça São Paulo e nunca tinha jogado na equipe profissional, eu cheguei para o Tuca e disse: Tuca, ele não vai ficar. Não adianta a gente querer agradar o Palmeiras, porque houve um contato com o Wilton para o jogador treinar, tal, e daqui uns dias a gente disse: não serve, e devolver o jogador para lá, porque não vai enquadrar o nosso organograma. Até porque eu tenho o Bruno Oliveira, que não está inscrito, que também tem a mesma idade e já jogou no profissional da Portuguesa. Aí eu seria incoerente com um jovem da Portuguesa, tal, para trazer um jovem do Palmeiras que sequer chegou ao profissional. Qual é a condição que ele pode me dar vestindo uma camisa profissional? Qual é a experiência que ele poderia me passar de não sentir uma pressão? Ele pode ser um craque, né? Mas dentro do nosso organograma, da reunião que nós tivemos, agora essas 4 vagas serão cumpridas através de jogadores que venham para ser titulares. Pode até não ser. Eu contratei, juntamente com o meu grupo diretivo, com o aval da comissão técnica, que alguns jogadores que nós contratamos, na nossa concepção, seriam titulares e não estão sendo. E não estão sendo. Agora, é uma frustração minha? É. Pode caracterizar no final do campeonato um erro? Sim, vai caracterizar um erro. Mas em qualquer organograma que você faz, montando do zero, né, como a Portuguesa montou, se você tiver 70% de aproveitamento, e quando eu digo 70% de aproveitamento, é você conseguir dentro dos 28 jogadores que você tem do elenco, você ter lá 16, 18, que você sabe que corresponderam à expectativa, conforme o que você planejou, e podem te projetar para uma Série D, já com uma estrutura montada, indo buscar algumas peças para você brigar pelo acesso na Série D, já está correspondido. Agora, é aquilo que eu volto a repetir. Alguns que nós trouxemos, acreditando que seriam titulares, esses ainda não corresponderam. Que podem ser esses que estão adormecidos e que na mão do Estevão deixem de adormecer e correspondam àquela expectativa. Agora, só para finalizar, o Leão está na fazenda, né? Ele volta domingo, ele já conversou com o Estevão, né? Vai ter contato com o Estevão, conversou comigo. Ele disse assim: Alexandre, eu gosto muito de você, gosto do trabalho, nós temos um trabalho profissional que ainda não foi colocado em prática, nem 10% do que a gente quer, tal, porque não é fácil para isso, e eu sempre deixei claro que nós vamos começar no sempre profissionalismo, eu quero que a Portuguesa seja profissionalizada dentro da minha gestão. Tal, dentro desse organograma, para o ano que vem ela esteja completamente profissional, que é o que a gente quer. Mas a gente precisa ter dinheiro e dentro do orçamento. Essa é uma peça. E ele domingo chega, a gente conversa, mas eu não tenho dúvida que o Leão vai continuar ajudando, até porque ele não é remunerado. Tal. Ele pode vir aqui uma vez por semana ou 2 vezes. O contato com ele do dia a dia, isso acontece comigo, agora com o Estevão, acontecia com o Tuca, acontece com o vice de marketing, o nosso Castanheira, acontece com os nossos diretores, o André e o Nando, sempre. Com o Wilton a mesma coisa, que aqui está. E, então, assim, o diálogo com o Leão existe, tal, mas a responsabilidade, a obrigatoriedade dele nunca existiu. Até porque ele não é contratado. Ele está aqui para ajudar. E eu não tenho dúvida que o Leão vai continuar ajudando a Portuguesa assim. Fechou, gente? Bom, tá aí a apresentação do técnico. O presidente da Portuguesa, Alexandre Barros, também falou bastante, né?
falou mais que o técnico aí, falou muito o Alexandre, menos o técnico, né? O Alexandre falou tudo que ele vem falando aí em todos os dias, em todos os programas onde ele se apresenta, sempre dando essa explicação aí. E o Estevão falou pouco, né? Mas esperamos que falar pouco, beleza. Tem o próximo compromisso aí com o Bragantino, às 16 horas no próximo sábado, é o próximo compromisso aí com o Estevão Soares, com essa nova direção aí com a comissão técnica e o Estevão Soares, para dar seguimento à Série A2 do Campeonato Paulista, onde a Portuguesa está em 12º colocado, esperando aí dar seguimento e sim dar uma continuidade e quem sabe até uma classificação aí entre o G4 da Portuguesa de 2017 da Série A2 do Campeonato Paulista, tá certo? Essa foi a apresentação do Estevão Soares. Esperamos já uma vitória aí dele já em cima do Bragantino no próximo sábado às 16 horas, né, lá em Bragança Paulista, jogo que você vai acompanhar aqui na nossa live ao vivo, tá certo? Um grande abraço, esperamos, boa sorte, Estevão, seja bem-vindo, esperamos aí que você consiga os seus objetivos e conseguindo seus objetivos, consequentemente, você consegue os objetivos da Portuguesa, que é se classificar entre os 4 aí para a Série A1 do Campeonato Paulista 2018, tá certo? Um grande abraço, muito obrigado e acompanhe sempre aqui as novas notícias da Portuguesa aqui no Lusa TV. Um grande abraço e muito obrigado e até lá.